apertando a palavra, uma coisa que me veio à lembrança é as palavras de Jesus. Eu não lembro exatamente em qual evangelho, qual dos 4 evangelistas, que ele diz, né? As raposas têm tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. São palavras que nos levam a uma reflexão bastante intensa, bastante profunda, nessa questão daquilo que nós já falamos, sobre a questão do despojamento. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o nosso bem-estar, né? Aquilo que vai, o meu conforto, a minha casa, às vezes uma mobília cara, o carro, o computador, toda aquela parafernália eletrônica, que no fundo serve somente para nos dar essa sensação de autossuficiência, de poder, e nos torna cada vez mais sozinhos, mais individualistas. A experiência de missão vem nos passar uma rasteira, né? Nos lembrar que tudo isso, né, pode sim fazer parte da nossa vida, mas nada disso é necessário para que realmente nós vivamos bem e, sobretudo, que nós vivamos a nossa missão de cristão, né? Nós, como cristãos, batizados, católicos, praticantes da nossa fé, somos chamados a uma única coisa, que é a santidade. E todas essas coisas podem, não necessariamente, mas podem nos afastar de Deus. E esse foi essa terceira experiência de missão que eu fiz, né? Só que foi a primeira numa realidade tão longe, tão distinta, né? E ela me fez refletir bastante nisso, né? Ferdinando falava de como é a realidade lá, né? Sobretudo nas comunidades do interior, né? A ausência de banheiro, de chuveiro, às vezes as casas muito simples, de terra batida, né? E isso nos dá uma certa preocupação para aquele povo, que realmente muitas dessas coisas levam a problemas de saúde pública, né? Que poderiam ser resolvidos de forma simples, né, pelos governos e tudo mais, mas nos leva a refletir também sobre essa questão, né, de que Jesus mesmo veio nos dizer: todas essas coisas, elas são boas, né, se usadas de forma adequada, né? Uma casa digna, né, é onde você tenha as condições básicas de higiene, o seu carro para que você possa deslocar, e todas essas coisas que nós temos aqui no nosso cotidiano, elas podem ser positivas, mas como isso nos afasta, se nós não soubermos usá-las da forma mais adequada, isso nos afasta de Deus. E para mim foi uma das conclusões que eu tirei desse trabalho de missão. Eu confesso, eu demorei um certo tempo para perceber isso, né? Todas as diferenças de clima, de alimentação, né? Às vezes a dificuldade em realizar o trabalho da forma que eu gostaria, né? Tenho por hábito de ser um pouco metódico, e às vezes a experiência ali do improviso não me agradava muito, né? Queria que tivesse sido um pouco mais organizado, e às vezes nem sempre isso é possível. E todas essas limitações, num primeiro momento, me deixaram um pouco agoniado, né? E eu confesso que o começo foi difícil. E uma experiência que me demonstrou, me fez refletir, né, de que nada disso é necessário, foi a questão da limitação física, né? Eu passei quase uma semana toda doente, né? Impossibilitado de realizar boa parte dos trabalhos missionários, né? Sobretudo as visitas de casa em casa, né? Fiquei mais restrito a outros trabalhos, programa de rádio, por exemplo, né? Algumas visitas mais próximas aonde nós estávamos, e no final de tudo isso eu pude concluir uma coisa só, né? Que o ser missionário é ser essa pessoa, ou seja, leigo, seminarista, padre, seja lá qual for a condição do missionário, é uma pessoa que vai levando única e exclusivamente a graça de Deus. Somente a graça de Deus
nos basta. Se eu vou com esse espírito de desprendimento, esse espírito realmente cristão, né, como disse Jesus, né, olha, até os animais têm onde se acomodar, mas o Filho do Homem, ou seja, aquele que é Deus, aquele que deixou a sua condição divina para viver a nossa condição humana, ele não quis nada. E ele não quis nada por uma razão muito simples, né, para demonstrar a todos nós que queremos estar junto dele, de que tudo isso é desnecessário. Tudo isso não nos vai nos aproximar de Deus. É muito pelo contrário. Isso pode nos tornar mais egoístas, mais mesquinhos e, sobretudo, não importar com o nosso irmão. Quando eu quero tudo para mim, automaticamente eu excluo o meu irmão. E viver essa experiência de missão me fez, mais uma vez, ver que isso não é ser de Cristo. Que não só na missão, mas em todos os momentos de nossas vidas, nós temos que ter realmente esse espírito desprendido, esse espírito realmente próximo daquilo que Jesus quer de nós. Então, para mim, essa experiência de missão em 2011, lá em terras tão distantes, como é uma expressão que eu mesmo usei várias vezes, né? Porque realmente são 3 dias de viagem, quase 1.800 quilômetros de distância. É uma realidade, é Brasil, mas você tem quase a impressão de que você está indo para um outro país, né? Um povo bastante acolhedor, mas em alguns sentidos muito diferente dos nossos.